aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 1. Ouçam o que diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a... Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a... Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Tem um outro versículo que eu quero ler com vocês, que é o versículo 23 do capítulo 5. Na mesma carta, pule aí para o capítulo 5 e vá para o versículo 23, que diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amado Deus, pedimos a tua ajuda neste momento em que nós vamos meditar na tua palavra. Estes jovens têm se reunido aqui, Senhor, noite após noite, durante esses dias de evento, de simpósio. Estiveram aqui hoje pela manhã e têm, de forma dedicada, abrido os seus corações, os seus ouvidos para receberem a tua palavra. O Senhor tem falado com os teus servos, com a tua igreja. E mais uma vez nós te pedimos, Senhor, para que fale aos nossos corações, para que me conduza com graça e sabedoria, que seja não a minha habilidade de falar, que seja não a minha criatividade, que seja não os meus argumentos, que seja não o que eu penso, não o que eu acho, mas que seja a tua palavra, que seja o teu Espírito comunicando aos nossos corações a tua vontade para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu sempre gosto de frisar que eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus, filho e neto de pastor e de família de tradição assembleana e pentecostal. E desde muito cedo, me envolvendo com os trabalhos da igreja, inclusive com a pregação, porque meu pai me forçou a começar a pregar quando eu era ainda uma criança de 7 anos.
E desde cedo, desde muito cedo, eu tenho lidado com vários temas que a gente ouve repetidas vezes. Mas ao longo dos anos eu venho observando e prestando atenção que, apesar destes temas serem constantemente falados em nosso meio, em nossas igrejas, em nossos cultos, em nossas reuniões, mas aqui e acolá, quando a gente faz uma pergunta, quando a gente questiona o que é isto, aí você percebe que alguém engasga, que não há uma resposta convincente, por assim dizer, uma resposta que satisfaça. Por exemplo, eu sou de um tempo, eu alcancei um tempo, sou de um tempo não, porque eu vou ficar muito velho, mas eu alcancei um tempo na Assembleia de Deus que usar gravata colorida demais era mundo, era coisa do mundo. Eu mesmo conto sempre essa experiência que eu cheguei em casa um dia após o culto, eu tinha comprado 3 gravatas, para ser mais exato, na porta da igreja, de um pregador que estava na nossa igreja pregando. Eu tinha 12, 13 anos aproximadamente, trabalhava numa sapataria, comprei as gravatas lá na porta da igreja, e cheguei em casa com aquelas gravatas coloridas, estava saindo daquela, lembram aquela fase das gravatas de crochê? Pois é, não lembra não? Vocês são, que bom, né, que vocês são bem jovens, né, não lembra? Eu usei gravata de crochê, olha para você ver, usei gravata de crochê, e o meu sonho era usar a gravata de borboleta que já tinha saído da moda. E eu ficava vendo os discos dos cantores daquela época, Alceu Pires, aquele outro que cantava lá, uma folha seca caída no chão, Jair Pires, e usava nas capas do disco aquelas gravatonas de borboleta, e era meu sonho usar uma gravata daquela, mas já tinha saído da moda, então eu usava de crochê. Aí estava mudando, estava saindo da gravata de crochê para as gravatas largas, essas gravatas assim bem largona, língua de égua, bem colorida, cheia de flor. Quanto mais colorida e cheia de flor, mais na moda era. E eu comprei essas gravatas, cheguei em casa empolgado. Aí quando eu mostrei para o meu pai as gravatas, meu pai olhou para mim, fechou a cara. Ele era baiano, bem bravo, altão, não era baixinho igual eu não, ele era alto, aquele homenzarrão, forte, baiano, bravo, olhou para mim assim: você não tem vergonha na cara não? Onde já se viu um pregador com uma gravata colorida, cheia de florzinho igual essa aí? Essa gravata é do mundo, isso é uma gravata mundana. Não vai me dizer que você vai ter coragem de pôr uma gravata dessa no pescoço e pregar no púlpito. Meu Deus, o negócio está ficando feio mesmo, viu, meu pai? E eu aqui, corri para o quarto. Não sei que fim teve essas gravatas, mas eu nunca usei elas, porque meu pai falou que era do mundo. Então assim, eu cresci ouvindo isso: é do mundo, é pecado, não pode. Olha aí o mundo entrando na igreja, cuidado. E eu cresci ouvindo isso. Não muito, né? Mas cresci ouvindo isso. E hoje eu sinto a necessidade, especialmente porque nós estamos com um número expressivo de jovens que compõem a UMADIP estão aqui hoje à noite. Os irmãos que estão aí fora, há uma multidão lá fora, lá no telão. Jovens estão lá acompanhando o trabalho lá fora pelo telão. Outros estão aí pela transmissão na internet. Eu sinto a necessidade hoje que nós temos de conceituar ou de resgatar conceitos. Nós falamos o tempo todo: mundo, 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 mas o que é mundo? Santidade, santidade, santidade. A igreja tem que viver em santidade, o jovem tem que viver em santidade. Se você quer ter uma vida íntima com Deus, você tem que viver uma vida de santidade. Mas o que é intimidade com Deus? O que é viver uma vida de santidade com Deus? O que é isso?
Então nós falamos muito de muitos temas, mas nós precisamos parar um pouco agora para nos questionar sobre estes temas. Então eu citei aqui a questão do mundo aqui só para dar um exemplo para vocês. O que é mundo? Naquele tempo lá com meu pai, gravata colorida era do mundo. E hoje não, hoje a gente usa gravata aí colorida e ninguém fala mais que gravata colorida hoje é do mundo. Não, hoje é do mundo se você chegar sem gravata, aí é do mundo. Mas gravata não importa se é vermelha, se é verde, se é colorida, se é lisa, não importa, está de gravata. Então, na minha mensagem aqui hoje à noite, na minha reflexão com vocês aqui hoje à noite, eu quero levantar este questionamento: o que é santidade? O que é ser santo? O que é viver uma vida de santidade? Vamos primeiro tentar pensar aqui naquilo que a maioria de nós muitas vezes temos na nossa cabeça, muitas vezes alimentamos isso em nossa cabeça, por força da tradição, por força da religião, por força de muitos conceitos da alta religiosidade, nós nutrimos em nossa cabeça e em nosso coração. Então vamos tentar responder esta pergunta, primeiro passando por essa ideia que muitas vezes a maioria de nós temos em nossa cabeça. O que é santidade? O que é ser santo? Muitas vezes, na nossa cabeça, a maioria de nós pensamos que ser santo é aquela pessoa que se atreve a viver na íntegra todos os códigos da lei de Deus. Então pensa comigo o seguinte: Deus tem lá os seus códigos de leis, Deus tem lá os seus estatutos, Deus tem lá as suas normas, e aquele que disser assim: eu vou viver na íntegra todos os códigos da lei de Deus, eu vou cumprir todo o estatuto de Deus, eu vou seguir na risca e vou cumprir na íntegra toda a lei, tintim por tintim da lei. Aí na nossa cabeça a gente diz: esse é santo. E aí eu venho hoje à noite dizer a vocês o contrário. Eu venho hoje à noite dizer a esta juventude que ser santo na Bíblia não é isso. Se você vem até hoje pensando assim, mude a chave hoje, porque o Evangelho ensina outra coisa a respeito da santidade. Aliás, vale ressaltar o seguinte: se você quiser viver de acordo com a lei, se você quiser viver de acordo com os estatutos rigorosos da lei, se você quiser estabelecer uma relação de intimidade com Deus, na perspectiva da rigidez da lei, uma das três coisas que eu vou citar aqui vai acontecer com você, se não as três. Ou você vai adoecer, ou você vai se tornar uma pessoa cínica. Conhece pessoas cínicas? Eu conheço um bocado. Ou você vai se transformar no hipócrita. Uma das três coisas pode acontecer com você, ou as três de uma vez. Tem gente que é as três coisas ao mesmo tempo: é doente, é cínico e é hipócrita. E qual é a razão desta hipocrisia? O que gerou, o que tem gerado esta hipocrisia, esse cinismo, essa relação doentia com a religião e consigo mesmo? É essa ideia religiosa, essa ideia de um tradicionalismo adoecido, que para ser santo e estabelecer uma relação de intimidade com Deus, você tem que seguir na íntegra e cumprir todos os códigos da lei de Deus.
Então vejam, quem pretende levar a ferro e fogo a lei e os mandamentos para viver, se você pretende levar a ferro e fogo a lei e os mandamentos para viver ou para estabelecer uma relação de intimidade com Deus, você vai se transformar num legalista. E o que é legalismo? Legalismo é você querer colocar o mandamento, a norma, a lei, a doutrina acima da vida. Você supervaloriza o mandamento, supervaloriza a lei, a norma, a doutrina acima da vida e, o que é pior, acima do evangelho. Porque o evangelho não é contra a vida, muito pelo contrário, o evangelho é a favor da vida. Por isso Jesus se expressou dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. O evangelho de Jesus não produz morte, o evangelho de Jesus produz vida, gera vida. Então, legalismo é aquela pessoa que quer condicionar também, em outras palavras, legalismo é a pessoa que quer condicionar a salvação aos esforços humanos. Você é salvo porque houve, de algum modo, de alguma maneira, um esforço da tua parte. Você fez aí algum gesto de contrapartida àquilo que Jesus fez, para você merecer salvação. Que é legalismo? Ampliando ainda mais o conceito, é toda a tentativa de se tornar aceito por Deus fora dos méritos de Cristo e da ação de Deus. Vou repetir: legalismo é toda a tentativa de se tornar aceito por Deus. Toda a tentativa, todo o esforço que você fizer para ser aceito por Deus, fora dos méritos de Cristo e fora da ação da graça de Deus, esta atitude, este comportamento é um legalismo. Você está se transformando num legalista. E eu quero dizer a vocês aqui hoje à noite, que nós somos aceitos por Deus, não é porque somos bons. Nós somos aceitos por Deus, não é porque cumprimos normas e regras. Nós somos aceitos por Deus, não é porque obedecemos a cartilha da igreja. Nós somos aceitos por Deus, não é porque fizemos todas as campanhas que a igreja propôs para que nós fizéssemos. Nós somos aceitos por Deus, não é porque pagamos o nosso dízimo, ou pagamos as nossas ofertas, demos lá as nossas contribuições, ou somos bondosos com as pessoas fazendo obras de caridade. Nós somos aceitos por Deus pelo mérito de Cristo Jesus, que morreu pendurado na cruz do Calvário, nos trouxe salvação, a graça nos alcançou, nos envolveu, e por causa da graça, da bondade de Deus, nós podemos levantar as nossas mãos para os céus e dizer: graças dou-te, ó Deus, porque embora não há mérito em mim, mas eu fui alcançado e justificado e me encontrado justo pelos méritos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não se atreva, não queira viver uma vida de santidade e estabelecer uma relação de intimidade com Deus pautado no legalismo, estabelecendo ou querendo alicerçar esta relação com base na sua capacidade de cumprir a lei, porque nenhum de nós vamos cumprir a lei nunca. Nenhum homem na história cumpriu a lei.
nem Abraão, por mais que a Bíblia o chama amigo de Deus, nem Davi, por mais que a Bíblia diz que era homem segundo o coração de Deus, nem Moisés, embora fosse o grande legislador de Israel, através dele, por meio dele, Deus deu a lei aos filhos de Israel. E a Bíblia diz que com Moisés Deus conversou cara a cara. Mas nem Moisés, nem Enoque, que andou com Deus, nem Abel, que agradou a Deus, que alcançou graça diante de Deus, nenhum personagem na história cumpriu a lei. Quem cumpriu a lei foi Cristo. Jesus Cristo cumpriu toda a lei. E porque Jesus cumpriu toda a lei, ele pegou a cédula de dívida que era contra nós, que nas suas ordenanças nos era contrária, porque na lei nós éramos culpados sempre. Na lei e pela lei, nenhum de nós estaríamos aqui hoje à noite. Na lei e pela lei, a uma DIP sequer chegaria a existir. Na lei e pela lei, eu não teria nenhum direito, eu não teria nenhuma abertura para hoje estar aqui neste púlpito falando a palavra de Deus para vocês, porque na lei e pela lei nós somos sempre culpados. Na lei e pela lei nós estávamos debaixo de maldição. Na lei e pela lei nós estávamos condenados, mas Cristo Jesus removeu a cédula de dívida que era contra nós, cravou-as na cruz do Calvário. A culpa que estava sobre mim foi tirada de sobre mim e colocada sobre Jesus. A culpa que estava sobre nós foi removida de sobre nós e colocada sobre ele, e a justiça dele foi posta sobre nós. Então é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o que é ser santo na nossa cabeça? Muitas vezes nós pensamos muitas vezes que ser santo na nossa cabeça é ter que cumprir regimento, é ter que obedecer regras, é ter que cumprir tradições, é ter que seguir e cumprir normas. Vejam bem, meus queridos irmãos, eu não estou aqui me referindo aos usos e costumes da igreja. Cada igreja tem seu estatuto, tem os seus costumes, tem os seus usos e costumes, e eu não tenho a menor competência para entrar nesta questão aqui hoje. E não é disso que eu estou falando. Estou falando de doutrina bíblica. Dentro do pensamento bíblico e cristão, santidade tem a ver não com a obediência a normas, a regras. Santidade, relação de intimidade com Deus, não tem a ver com o seu pensar que você está sendo abençoado por Deus porque você ofertou na igreja, fez lá o voto, a campanha e ofertou na igreja. Estou sendo abençoado por Deus porque eu fiz lá a campanha, como tinha uma igreja lá em São Paulo com a placa bem assim, grande campanha do desencapetamento total. Estou sendo abençoado por Deus porque passei pela campanha do desencapetamento total. Estou sendo abençoado por Deus porque a cor dos meus olhos é azul ou verde. Estou sendo abençoado por Deus por causa da cor da minha pele, por causa do tom do meu cabelo. Não! Todos somos aceitos por Deus. Santidade na Bíblia é outra coisa. Não tem a ver com esforços meramente humanos. Quem santifica a igreja é o próprio Deus. Jesus, na oração sacerdotal, orou dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus quem santifica o crente, quem santifica a igreja. Então, pastor Nilson, o que é santidade? O que significa ser santo?
Primeiro, santidade é viver sob a tutela da nova natureza de Deus colocada pelo Espírito Santo sobre o cristão. Vou repetir. Santidade é viver sob a tutela, é estar debaixo da nova natureza que foi agora colocada pelo Espírito Santo sobre o cristão, capacitando essa nova natureza colocada pelo Espírito Santo, e é na verdade obra do Espírito Santo, isso que vai acontecer na minha vida e na tua vida, que é o fato do Espírito Santo nos capacitar a viver a excelência da vida de Deus. Percebe como não tem a ver com mérito meu? Percebe como não tem a ver com eu ser bom em alguma coisa? Não tem a ver com eu ser um crente bonzinho, ser um crente redondo, ser um crente perfeito. Tem a ver com a obra do Espírito. É Ele quem santifica. É Ele quem coloca sobre a nossa vida esta nova natureza. E aí, no ato da conversão, no dia que você se converteu a Jesus, no dia que você tomou a decisão e disse assim: eu estou entregando a minha vida a Cristo, a partir de hoje, a partir de agora, eu quero viver a vida de Deus em mim, eu quero viver a vida de Jesus em mim. A nova natureza de Deus é colocada pelo Espírito Santo sobre você, foi colocada sobre você esta nova natureza, e você passa agora, pelo poder do Espírito, pela obra capacitadora do Espírito, a viver a excelência da vida de Deus. Abram as vossas Bíblias comigo, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 19. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo de número 19. Olha o que diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha o que Paulo diz: mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E aí ele cita aquela expressão que é muito conhecida de todos nós, quando Paulo disse: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aí Paulo diz no verso 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. O que é que Paulo está dizendo? Não anulo a graça, não, mas se vocês insistirem, Paulo dizendo aos crentes da Galácia, se vocês insistirem, se vocês teimarem que a justiça é mediante a lei, então não adianta pregar sobre a morte vicária de Cristo na cruz, porque ele morreu em vão. Por que Paulo está falando isso aqui? Vocês sabem muito bem, a igreja da Galácia, na verdade, as igrejas, porque não era só uma igreja, Galácia era uma região, e as igrejas que estavam na região da Galácia estavam sendo contaminadas por um vírus farisaico, uma doença farisaica, que era a tentativa dos fariseus que estavam se convertendo ao evangelho. Eles estavam na tentativa de judaizar a fé. Judeus, fariseus, que estavam se convertendo ao evangelho, mas queriam judaizar a fé cristã,
queriam judaizar o cristianismo. Ainda não existia essa expressão, não era classificado assim, cristianismo, lá no primeiro século, na região da Galácia. Mas para vocês entenderem, eles queriam judaizar o cristianismo. Como hoje, por exemplo, você tem o camarada que quer judaizar o cristianismo hoje, no século 21, e aí ele constrói um templo de Salomão, lá em São Paulo. Você tem as igrejas que querem judaizar a fé cristã hoje, e aí eles colocam a Arca da Aliança dentro da igreja. E aí as igrejas hoje, está uma moda hoje no Brasil, das igrejas estarem todas enfeitadas e todas adornadas com móveis, com objetos do culto e da tradição judaica. E há uma grande expectativa, na verdade uma grande ênfase com relação aos rituais judaicos. Uma grande ênfase em tudo isso. E estava acontecendo isso lá na igreja da Galácia, já no primeiro século. E Paulo tomou conhecimento disso, de que lá fariseus estavam querendo impor a lei a todo custo para homens e mulheres que estavam se convertendo, na verdade, gentios que estavam se convertendo ao evangelho, mas quando chegavam na igreja, se deparavam com o primeiro problema. Qual era o problema? Fariseus que, não satisfeitos, querem impor as tradições e a lei judaica sobre eles. Paulo tomou esse conhecimento, que eles estavam querendo obrigar os homens a se circuncidarem. Tinha que usar o quipá para ler a Torá, tinha que tocar o shofar nos cultos. É evangelho, Paulo está pregando a palavra, ok, mas nós não vamos abrir mão das engrenagens religiosas. Nós não vamos abrir mão da lei, da nossa tradição, dos nossos rituais. Não vamos abrir mão. Paulo tomou conhecimento disso e escreve a carta aos Gálatas para combater esse veneno pernicioso farisaico que estava envenenando e estragando a igreja. Por isso eu li esses versículos com vocês. E mais adiante, se você estiver me acompanhando aí com a sua Bíblia, Gálatas capítulo 5. Veja aí o capítulo 5 de Gálatas, versículo de número 1. Está claro ou não? Estão comigo aqui? Estão acompanhando? Está claro? Está claro ou quer que eu volte tudo de novo? Não, pastor, vai logo, pelo amor de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Ouçam o que diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais. Olha o que Paulo diz a eles: não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Percebam que Paulo chama isso de jugo de escravidão. Você não é livre coisa nenhuma. Você não é íntimo de Deus coisíssima nenhuma. Não há relação de santidade aí coisíssima nenhuma. Porque você está abrindo mão do evangelho para aderir às engrenagens religiosas. Você está se submetendo outra vez ao jugo da escravidão. E Paulo continua, versículo 2: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha o que Paulo está ensinando aqui. Sabe qual é a lógica de Paulo aqui? Sabe qual é a matemática que Paulo faz aqui? Paulo faz a seguinte matemática: se você quiser acrescentar qualquer coisa àquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário, você não está diminuindo a cruz, você não está enfraquecendo a cruz. Se você acrescentar qualquer coisa àquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário, é muito mais grave.
É muito mais complexo. Você está fazendo, sabe o quê? Anulando a cruz de Cristo. Você está tornando a cruz inútil, inválida. E não faz o menor sentido sequer pregar a mensagem da cruz, porque você a anulou, invalidou, tornou-a inútil. A matemática que Paulo faz aqui é simples. Ele diz assim: cruz, sabe qual é a matemática aqui? A matemática aqui é esta: cruz mais circuncisão é igual a 0. Você anulou a cruz. Cruz mais, quer ver outra coisa? Cruz mais campanha do desencapetamento total é igual a 0. Você anulou a cruz. Cruz mais lenço ungido, 0. Cruz mais a campanha dos 12 bispos, 0. Cruz mais a campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, 0. Cruz mais batismo nas águas, 0. É 0. Porque a cruz precede o batismo. A cruz vem antes do batismo. A cruz, o batismo nas águas, não é um complemento à cruz, porque não há mais nada a ser completado na cruz. Não há mais nada a ser agregado. O batismo nas águas não é um complemento. O batismo nas águas não é assim, tem a cruz, mas para ficar completo tem que batizar. Não, 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 não. O que tinha que ser feito na cruz, Jesus já fez. Não há mais nada a ser feito. Todo o preço ele já pagou. Toda a dívida já foi paga. Não é batismo nas águas, não é complemento da cruz. Pastor Nilson, o que é o batismo nas águas? Eu vos digo hoje, o batismo nas águas é o meu testemunho público e pessoal, de que eu estou tão decidido a seguir a Jesus Cristo Nazareno, que no ato do batismo, eu em forma simbólica sou sepultado, e quando saio das águas em forma simbólica, eu também estou representando a nova vida que estou decidido a viver com Jesus Cristo agora, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos e nos deu vida e o direito também de ressuscitar para uma nova vida, a vida que Ele propôs para mim, para você e para nós. Na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, abra sua Bíblia comigo mais uma vez. Melhora para mim o retorno aqui, querido, por favor, me ajude aqui no retorno. Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 21. Ouçam o que Paulo vai dizer aos crentes em Filipos agora. Versículo 21. Porquanto a mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O morrer é ganho, porque santidade não tem a ver com se submeter aos rituais da lei. Santidade tem a ver com viver a nova vida de Jesus, se submetendo à nova natureza de Deus colocada pelo Espírito Santo sobre nós. Santidade pode ser definida como o efeito inicial da justificação de Deus em nossas vidas. Quando o pecador se converte, ele é considerado justo nos méritos de Cristo. E o que é a justificação? A justificação é Deus nos imputando a justiça de Cristo, como eu já mencionei. E uma vez justificados, dá-se início a um processo gradual de transformação da nossa natureza. E uma vez habitados pelo Espírito Santo, nós vamos dia a dia sendo moldados pelo Espírito Santo. Vamos dia a dia sendo moldados pela influência do Espírito Santo na nossa própria vida. E aí qual é a terminologia bíblica? A terminologia bíblica aqui fala de sermos transformados de glória em glória, porque santificação é de glória em glória, porque procede do Espírito Santo e não de um esforço humano de obedecer normas e regulamentos. Se você quer mesmo estabelecer hoje
uma relação de intimidade com Deus. Se você quer mesmo hoje viver uma vida de santidade diante de Deus, entenda de uma vez por todas, compreenda que ser santo é andar com Deus, como Enoque andou. Mas andar com Deus como Enoque andou implica dizer que é viver uma vida inteira influenciada pelo Espírito de Deus. E eu pergunto a você hoje à noite, meu irmão, minha irmã, moço e moça que me ouve: quem tem influenciado a sua vida? Quem é que tem influenciado a minha vida? Quem são os influenciadores da minha vida? Será a novela? Será o mundo, o sistema mundano? Será as ideologias dos partidos políticos? Porque deixa eu dizer uma coisa a vocês: as ideologias dos partidos políticos, seja de direita ou de esquerda, não importa, seja de direita ou de esquerda, estão imbuídos no seu cerne, no seu bojo, estão imbuídos de mundanismo. Não pense que está de alguma forma coincidindo com a palavra, de alguma forma contribuindo com o reino de Deus, de algum modo contribuindo com o evangelho, porque não está. Porque esse é o grande projeto da religião, a religiosidade. E esta força religiosa doentia tem a capacidade de dominar mentes, quer dominar a sua mente. Por isso que faz todo sentido esta união entre política e religião. Por isso que política e religião sempre querem andar de mãos dadas, porque os partidos políticos e o sistema político vê na religião um forte potencial para manipular mentes. Já disse e repito, seja partidos de direita ou de esquerda, seja partidos de conservadorismo ou não, eles veem na religião um forte potencial para controlar mentes. E eu quero dizer aqui a você hoje à noite: não é o projeto de Deus controlar a tua mente. Deus não quer controlar a mente de ninguém. Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus não quer controlar a tua mente. Quem quer controlar a tua mente é a religião. Quem quer controlar a tua mente são os partidos políticos. Quem quer controlar a tua mente são as ideologias mundanas. Deus não. Deus quer transformar a vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santidade é ser influenciado pela natureza de Deus em nós. É por isso que santidade tem muito a ver com andar com Jesus, porque na psicologia se diz isso, que é normal entre adolescentes, principalmente, adolescentes, os pais aí que têm filhos adolescentes, que gosta, você tem um filho adolescente ou uma filha adolescente que tem lá o amiguinho ou a amiguinha dela ou dele, e ele quer sempre estar com um amigo, quer sempre ir lá, quer ir na casa dele, quer dormir na casa dele e tal e tal. Aí daqui a pouco você olha para o seu filho e diz assim: por que você está desse jeito, menino? Por que você está falando assim? Você está falando igual fulano, hein? De tanto você andar com ele, de tanto você brincar com ele, de tanto você ir na casa dele, você está imitando ele, você está andando igual ele. Se o amiguinho gagueja, ele começa a querer gaguejar também. Aí o pai disse, o pai fica nervoso: você está imitando o fulano lá, eu não quero você imitando ninguém não, hein? Seja você mesmo, brinca com ele, vai na casa dele, mas nada de pegar o trejeito dele, nada de pegar o jeito dele de ser. Você tem o seu, você tem a sua personalidade. Mas na verdade, é porque aquele amigo tem uma personalidade mais forte do que a dele. E por ter aquela personalidade mais forte, e eles são amigos e andam sempre juntos, ele passa a influenciar
o amigo. Isso acontece com casais, marido e mulher, casais de namorado, com amigos até na fase adulta. Isso acontece e é normal. Quem anda com Jesus termina imitando Jesus, porque ninguém tem a personalidade mais forte do que a personalidade de Jesus. Se você anda com Jesus, logo alguém vai começar a dizer: você está falando igual ele, hein? Você está imitando ele, hein? Você está agindo igual ele, hein? Por que te xingaram lá no trânsito lá e você ficou calado? Você está parecendo Jesus, hein? Você está imitando Jesus, hein? Por quê? Porque você está andando com Jesus. Relação de intimidade com Jesus, relação de santidade em Deus e para Deus, é andar com Jesus a tal modo que as pessoas vão olhar para mim, não é pela minha roupa, não é porque tem uma placa na minha testa, não é por causa do meu cabelo, não é porque eu vou dar carteirada mostrando o cartão de membro ou a minha credencial de pastor para ninguém. Não, as pessoas vão sentir o bom perfume de Cristo em mim, as pessoas vão exalar o bom perfume de Cristo, as pessoas vão perceber na minha atitude, no meu comportamento, no meu modo de ser, no meu modo de agir. Eles vão ver algo diferente com quem você anda, com quem você conversa, quais são os livros que você lê, e você diz assim: eu ando com Jesus, eu converso com Jesus, eu leio sobre Jesus, eu estudo sobre Jesus, eu vivo para Jesus, e a vida de Jesus tem influenciado a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Santidade é viver sob a tutela da nova natureza de Deus em nós. Segundo, que é santidade? Santidade é absorver os valores de Deus. Os valores de Deus. Quais são os valores de Deus? Quais são os valores de Jesus Cristo? Para quais valores Jesus viveu e morreu? Já parou para pensar nisso? Para quais valores Jesus viveu e morreu? Queridos irmãos e irmãs, a igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias, jovens, nós não podemos deixar a nossa mente ser manipulada por ideologias políticas, como nós estamos vendo nesses últimos dias neste país. Há uma tendência muito forte e há uma grande força, eu diria, maligna, diabólica, de usar o sistema político para manipular mentes neste tempo. E nós não podemos ceder a isto. Nós não fomos chamados para ficar com gestos que não condizem com as Escrituras, com o Evangelho. Nós não fomos chamados para viver segundo os valores mundanos. Nós não fomos chamados para viver segundo os valores políticos deste mundo. Nós fomos chamados para viver segundo os valores de Jesus Cristo. Os valores de Deus são outros, os valores de Jesus Cristo são outros para nós. Nós somos chamados para amar, para perdoar. Esses são os valores de Jesus: amar, perdoar. Relação de santidade tem a ver com isso. Tem a ver com um autoexame de mim mesmo. Quando eu sou preconceituoso e eu digo: Jesus, eu não posso ser. Quando eu sou racista e eu digo: Jesus, eu não posso ser. Quando eu sou homofóbico e eu digo: Jesus, eu não posso ser. Quando eu estou mais envolvido com os interesses e mais encantado com as propostas deste mundo do ponto de vista político do que com os valores do reino. Eu falei ontem à noite e torno a repetir: nós não podemos nos calar diante de uma igreja que trocou o poder da cruz pelo poder político. Não podemos nos calar. Os valores de Jesus Cristo são outros. Nós não podemos nos calar. Irmãos, eu tenho falado isso constantemente. Tenho sido, na maioria das vezes, muito mal interpretado. Muito mal interpretado. Mas eu vou arriscar falar assim mesmo, mais uma vez. Queridos, eu sei, a igreja tem sua vocação política. Eu não sou contra. Ela tem, claro que tem. E nós temos que ser esta igreja que exerce a sua vocação política. Não sou contra. Temos aqui um candidato, irmãos, à igreja, vamos orar por ele, vamos apoiar. Não sou contra, claro que não. Congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no Belenzinho, em São Paulo. Meu pastor presidente se chama José Wellington Bezerra da Costa. Não sou contra, claro que não sou nenhum louco. Mas, queridos irmãos,
Eu não vou me calar diante de pastores e de igrejas que, para apoiar, não tenho nada contra se você votou no presidente que aí está, não tenho nada contra se você votou no outro que perdeu, não quero nem saber em quem você votou. O voto é secreto, é livre e é democrático, e você exerceu a sua obrigação e o seu direito de cidadão. Não é disso que eu estou falando, mas eu não posso me calar, e eu não vou me calar com pastores e igrejas que, para apoiar candidato, faz arminha com a mão. Pastores lá em São Paulo fizeram selfie, levanta toda a igreja, todo mundo ficou em pé, faz todo mundo assim, e o pastor fazendo selfie de cima do púlpito. Como? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Eu não posso e não vou me calar diante de uma igreja que transforma a frase diabólica, bandido bom é bandido morto, em frase sagrada. Essa frase não é sagrada, nunca foi. Essa frase não é de Jesus. Bandido bom é bandido morto, não. Na boca de Jesus não se ouviu esta frase. Na boca de Jesus se ouviu: hoje estarás comigo no paraíso. Ele falou isso para um ladrão. Eu não posso e não vou me calar. A igreja foi colocada na terra para ser base de amor, para ser fonte de amor. Eu sou de um tempo da Assembleia de Deus, que os crentes mesmo sem saber ler, que pastores que não tinham teologia, que pastores que não sabiam pregar direito, mas saíam na rua dizendo: Jesus salva bandido, Jesus salva prostituta, Jesus salva ladrão, e Jesus salvava mesmo. E o que é que está acontecendo com a igreja? Por que a igreja mudou? Por que a Assembleia de Deus tomou esse rumo aí? Vote em quem você quiser, repito. Apoie o candidato que você quiser, você é livre para isso. Mas não use o evangelho, pelo amor de Deus, não use o evangelho. Não use o evangelho para justificar o injustificável. Não use o evangelho para legitimar. E um monte de crente lá. Irmão, olha, deixa para lá, vai. Santidade é absorver os valores de Deus. Quais são os valores de Jesus? Para quais valores Jesus viveu e morreu? Ele andou entre escória da sociedade. Ele foi em festa de pecadores, comeu e bebeu com eles, e foi chamado de comilã e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. E eu fico tão maravilhado quando eu leio isso, porque eles estavam achando que estava manchando a moral de Jesus, pois estava elogiando Jesus. Ele é amigo dos pecadores, sim, ele é amigo dos pecadores mesmo, e eu sou o principal, e ele me ama, e ele te ama, e ele nos ama, e ele nos quer bem. E eu não estou falando aqui de vida de pecado, de gente que vive na prática do pecado, na vida miserável do pecado, que não quer se converter, que não quer se arrepender. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do pecador, da pessoa, eu e você, limitado, fraco, falho, homens e mulheres cheios de falhas, que não tinha nada, e não temos nada para Jesus nos amar, não temos nada para Jesus nos querer, mas Ele nos abraçou a si mesmo e disse: filho, eu te amo, eu te quero, eu te perdoo. E eu termino dizendo que santidade é integridade. O que é santidade? Santidade é integridade. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, eu li com vocês, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos lá, jovens. Uma DIP não é simpósio? Ou não? Estou terminando já, estou em cima, quer dizer, já passei 2 minutos do horário que o pastor me deu, mas vou terminar agora. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso... não. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, eu estou tão empolgado aqui para terminar, e vocês não me acompanham. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Respondam aí, por favor. O mesmo Deus de paz vos santifique em e o vosso
sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Houve uma forte influência do platonismo no cristianismo, e essa influência platônica no cristianismo minou o conceito de homem integral. E aí, numa dimensão mais espiritualizada, a gente diz assim: não, Jesus ou Deus só quer o coração. A gente diz assim, uma dimensão mais espiritualizada: Deus só quer o coração. Por outro lado, numa dimensão mais social, alguém diz assim: não, nós temos que salvar a alma. Salvou a alma e ponto final. Mas aqui Paulo é contundente em afirmar. Ele diz: espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. O que é santidade? É integridade. O que é integridade? É você viver uma vida só. Não é uma vida recortada, porque tem gente que vive mundos diferentes que não se comunica nunca. Tem gente que lá na faculdade ele é uma pessoa, vai na empresa lá onde ele trabalha, ele é outra pessoa, chega em casa, ele é outra pessoa, na loja lá que ele é gerente, pensa num gerente bacana, legal, gente boa, todo mundo quer falar com ele, todo mundo ama trabalhar com ele, todo mundo procura ele, mas quando ele chega em casa, até o papagaio se esconde, até o cachorro fica assustado. E quem vê ele em casa, nunca imagina que é o mesmo gerente da loja lá. Uma vida recortada. Eu quero saber quem sou eu. Quem sou eu com os meus filhos, na minha relação com os meus filhos e com a minha esposa, e quando eu estou com paletó e com gravata. Porque era este o problema dos fariseus. Os fariseus na vida comum era até bacana, os fariseus eram gente boa. Sabia que eles eram gente boa na vida comum? Eram. Jesus gostava de ir na casa deles. Jesus até foi na casa deles algumas vezes comer com eles, os fariseus. O problema dos fariseus é quando chegava na igreja, quando eles colocavam as indumentárias, quando ele colocava as vestes, quando ele colocava aquelas franjas longas dele, aquelas roupas, mangas talares, que eles estavam vestidos lá de sacerdotes, de homens da lei, ou seja, de homens da religião, estão agora entre a elite religiosa. Opa, agora pronto, agora os caras se transformavam, atropelava todo mundo, matava todo mundo, pisava em todo mundo, foi pega no ato de adultério, tem que matar, a lei de Moisés diz que tem que matar, e é por apedrejamento, está escrito na lei, e ela foi apanhada no próprio ato de adultério, e machistas ainda, né, porque se foi apanhada no próprio ato de adultério, por que não levou o homem junto? Só levaram a mulher, tem que matar, era assim, a palavra deles era essa. E santidade o que é? É ser íntegro. É coincidir a vida do trabalho com a vida de casa, com a vida da igreja, com a vida da faculdade. Andar de maneira digna que as pessoas olham e digam assim: ele é o mesmo. Ele é a mesma pessoa. Os anos passam, ele continua a mesma pessoa. Você vai no trabalho dele, ele é a mesma pessoa. Você fala com ele lá, quando ele está entre os amigos, porque tem gente, né, que com os amigos ele é bonzinho, com as amigas é um doce. Com a mãe, mãe, quem falou? Minha filha, pelo amor de Deus, me ajuda. Que ajuda o quê? Estou cansada. Não vê que eu estudo toda hora e chego tarde em casa e meu tempo é para estudar. Com um amigo ele é um doce de coco, meu amiguinho. Mas com o pai ele é todo ranzinho, todo senho franzido. E se o pai falar muito ele estica o pescoço. E vice-versa também, né? Às vezes com o pai ele é um doce, com a mãe é um truculento. E por aí vai. São várias situações que eu ficaria a noite toda aqui falando com vocês. E vocês sabem, é a vida nossa que estamos vivendo aqui. O que a Bíblia quer de nós? Que nós sejamos íntegros, sensíveis, íntimos de Deus, andando para a glória de Deus, caminhando como Enoque caminhou. E Enoque caminhou, e caminhou tanto com Deus, e andou tanto com Deus, que ele foi ficando cada vez mais íntimo, a relação foi ficando cada vez mais intensa. E Deus disse assim: Enoque, não tem jeito, vem para cá, Enoque. Deus o tomou para si, e não foi mais visto, porque alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. Fiquem em pé comigo, queridos, no nome do Senhor Jesus.